Oi, gente! Estamos aqui para gravar o nosso quarto episódio com uma convidada muito especial que eu vou apresentar já já para vocês. Mas antes de começar, eu preciso fazer o meu pedido de sempre, que é se inscreva aqui no nosso canal Pode Z Magazine e acompanhe também pelo Spotify Pode Z Magazine. E estou aqui com a minha partner, Cris Gracioli, host desse podcast comigo. E para apresentar a nossa convidada de hoje, que já vou falar também o nosso tema, vamos falar sobre turismo de luxo. Aliás, quando a gente fala de moda, a gente fala de luxo e o luxo ele tem aí diversos nichos, inclusive o turismo. Então, apresento aqui para vocês Paty Ruzene. Paty, muito obrigada por aceitar o convite e contar aí um pouco da sua experiência, da sua trajetória. Nossa, eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui, podendo falar sobre o turismo, sobre luxo e também um pouquinho sobre moda. Um prazer enorme. Obrigada pelo convite. A gente que agradece, né, Cris? Para nós é um prazer ter você aqui, pra gente poder justamente criar essas conexões. E a gente quer muito que você conte essa sua experiência na TL, que a gente sabe que a TL Portfólio, ela é uma empresa, de fato, muito nichada, muito especializada, diferente de muita coisa que a gente conhece, né? E que traz aí um assunto tão importante e que, às vezes, gera aí certa polêmica, né? O luxo, como falar de luxo. Então, vamos lá, conta um pouquinho aí quem é Paty e o que faz Paty. Claro, vamos lá, vamos falar de tudo isso. Bom, então, começando por mim, né? Eu sou formada em jornalismo, mas comecei nessa área das relações públicas já faz 7 anos, que foi quando eu comecei na TL Portfólio. E, basicamente, assim, a TL ela é uma empresa muito específica porque a gente cuida, né, de produtos muito autênticos e produtos que não são fáceis de serem encontrados, né? A TL Portfólio surgiu há 10 anos, exatamente. Foi criada pela Tina Lira, né? Por isso TL. E a ideia dela era justamente trazer para os brasileiros, para o mercado brasileiro, essas propriedades. Por quê? O brasileiro, ele ama viajar para redes de hotéis que ele já conhece. Porque daí ele se sente ali seguro, né? São os hotéis que, poxa, eu já conheço, tem aqui no Brasil. Na zona de conforto. Na zona de conforto. E ela olhou e falou assim, poxa, por que não conhecer uma propriedade lá do interior? Ou uma propriedade que tá nesses grandes destinos, né? Mas que tem coisas autênticas, mas que tá fora dessas grandes redes. E foi assim que surgiu a TL Portfólio. Então, esse foi o grande objetivo. E o nosso papel, né, é justamente representar essas propriedades. E hoje, depois desse tempo todo, não são só hotéis, né? Então, a gente tem também destinos, as operadoras, a gente tem navios. Então, cresceu aí um pouquinho o repertório e temos até lojas, né? Uhum. Temos até a parte de moda. Capítulo à parte aí que a gente vai que a gente vai falar. na moda. E aí a ideia é trazer, né, esses produtos que são tão exclusivos, que são tão autênticos para os brasileiros conhecerem. Então, foi assim que surgiu a empresa e o nosso papel é representar, então, todos esses produtos aqui. Dentro da TL Portfólio, a gente tem vários segmentos. O principal é o de vendas, então é legal falar que a gente apresenta esses produtos para os agentes de viagem. Uhum. São eles que vão fazer esse contato com o consumidor final. Quando chega lá alguém, eles identificam que eles têm esse perfil para visitar os nossos hotéis. E nós temos a parte de comunicação, que é onde eu estou, né? Como diretora de Relações Públicas Brasil, México e Estados Unidos. Porque também isso é uma novidade, a empresa também cresceu. Então, antes o que era o escritório só Brasil, aumentou. Então, hoje a gente tem escritório América Latina, escritório México e escritório da América do Norte, né? Que é Estados Unidos e Canadá. Então, o nosso papel na comunicação, e aí eu, né, na parte de relações públicas, faço a comunicação, né? Ou seja, faço com que esses hotéis, esses nossos clientes sejam promovidos aqui no Brasil, para que as pessoas conheçam. Para que né? os clientes encontrem. Exatamente. E faz muito bem, hein? Porque, olha, faz anos que a gente já se conecta com a Paty, né? A Z aí também completa seus 20 anos, né, Cris? Nossa, agora. que legal. E quanto tempo a gente já conhece? Porque, de fato, é um trabalho que a gente nota que tem muito diferencial, desde o release que vocês mandam, que eu acho que daí que já começa a entrar nesse nicho do luxo, né? Dessa experiência já pro próprio jornalista, pra própria mídia que você vai se comunicar, aquilo já vem muito bem desenhado, de acordo com o perfil, né?
né? Então, esse trabalho que você executa já há muito tempo e hoje também está à frente desses outros países, né? Isso, exatamente. Em quantos países? Do que nós estamos falando exatamente? Né? Onde estão esses lugares? Em todos os continentes? Sim. O que hoje é um destino daqueles que é o mais procurado? A gente conversou um pouquinho, a gente sabe que tem sazonalidade, Exato. ou alguém vai e chama a atenção do mundo. Sim. Então, hoje, essas experiências, a gente está falando de hotéis que são menores em tamanho e profundamente maiores em detalhe. É isso? Exatamente. Então, são duas coisas, né? Então, uma coisa é onde os nossos escritórios estão, que são esses que eu falei, e os clientes que a gente representa. Então, hoje, a Teleportfólio tem mais de 40 clientes. Esses 40 clientes, eles estão espalhados pelo mundo todo. E se a gente não tem um cliente específico, ou a gente já teve, ou a gente está prospectando para ter. Então, Legal. a gente sempre costuma falar assim, né? Vou falar um pouco da minha perspectiva como trabalhando com jornalistas. Eu falo, ó, tem uma pauta, tem uma viagem, tem alguma oportunidade, você me passa. Porque se a gente não tem, a gente vai ter ou já teve, né? Algum jeitinho a gente dá. Bom, acho que vale dizer, assim, que esses clientes, eles estão em vários lugares, e esses lugares não necessariamente são exóticos. A gente tem, sim, lugares exóticos, então a gente pode falar do Debrando, que é um hotel numa ilha minúscula, lá no Tahiti, na Polinésia Francesa, mas a gente tem hotel em Miami, a gente tem hotel em Nova York, né, que são esses grandes destinos. Então, eu acho que o que está, né, em evidência não é só a localização, mas a maneira como esse hotel entrega a experiência para o cliente. Então, quando a gente fala de um destino como, por exemplo, a gente estava conversando de Portugal, né? Então, a gente tem sim um hotel lá, que fica no Porto, que é um destino, que bastante brasileiro gosta de ir, Portugal bastante gente conhece, e tá super no hype agora, pós-Covid, Exato. pós-pandemia. Mas a gente também tem uma operadora lá, que é a Tempo VIP. E aí, o que essa operadora vai fazer? Vai te proporcionar experiências completamente diferentes. Então, você mesmo falou, né, Cris, que você já foi 14 vezes para Portugal. Mas, às vezes, você vai abrir lá uma das experiências que eles oferecem e você nunca fez aquilo. Certamente. Porque é de eles fazem uma seleção, né? Que ela é uma curadoria, a palavra que eu queria. É uma curadoria tão específica que às vezes você vai falar, mas gente, onde é isso? Mas como eu passei e não vi? É um jeito diferente de receber. Não é? Então, por exemplo, quando a gente que gosta de viajar e já foi para um lugar e quer voltar, mas quer ver algo diferente, eu acho que aí esses clientes da Teleportfólio, eles são sob medida. Exato. Né? E como vocês quando vocês vão buscar esses clientes de vocês, tem alguma regra, assim, tem alguma... Um critério, né, de avaliação desse perfil? Tem bastante coisa. Bom, primeiro que assim, eu acho que apesar da empresa ter crescido bastante, né, e eu digo isso porque eu entrei há 7 anos, então imagina o quanto que evoluiu e a empresa tem 10. Então, eu acompanhei muito essa evolução. Mas a Tina, que é a fundadora, ela replicou muito esse DNA, né? Ela criou esse DNA da TL e isso tá em tudo que a gente faz. Então, essa curadoria de hotéis que vão entrar para o nosso portfólio é muito com base na experiência dela, na visão dela, nos critérios dela que ela desenvolveu ao longo de anos de experiência no mercado do turismo de luxo. Então, pode falar. Não, eu tava pensando assim, esse turismo de luxo, né? Quando a gente fala luxo, no nosso universo de moda, luxo, ela é uma palavra que, aliás, ela é pequenininha, ela envolve muita coisa, mas também não é para todo mundo. Sim. Então, assim, como que a gente, por isso que eu te perguntei, como é que faz, o que é olhado ali, sabe? Esse critério, ele é esse lugar, como você mencionou, na Tahiti, ou para Portugal, um lugar que todo mundo, a maioria das pessoas que viajam muito passaram por ali, vão se surpreender. O que é o requisito ali? Ele é principalmente autêntico. Eu acho que esse é o grande diferencial, assim. E às vezes eu já tive a oportunidade de visitar muitos dos hotéis da TL. E às vezes a gente, por exemplo, tá? A gente chegava num destino onde era a porta de entrada para um voo. E ali não tinha um hotel da TL. E de repente a gente precisava passar uma noite ali para depois chegar no hotel da TL.
E era impressionante, porque muitas vezes esse hotel que a gente chegava já era de luxo, dentro da categoria luxo que a gente tá falando aí, geralzona. E os jornalistas que estavam comigo já estavam impressionados. Nossa, mas é lindo, mas é incrível. Eu falava, calma, que isso não é um hotel hotel. Eles falavam, mas como assim? Já tá tão bom, já tá tão legal. Eu falei, calma. A hora que eles entram, eles falam, eu entendi o que você tava falando. É um fator, uau, que a gente chama, que é desde o cheiro, que é desde a escolha da decoração, do design, da arquitetura, que é a maneira como você é recebido, a maneira como os quartos foram pensados, as áreas comuns foram pensadas, as experiências, os restaurantes. É algo assim que você vê que tem um cuidado em cada detalhe e é algo muito autêntico. Ou seja, você tá num hotel na Grécia, esse hotel não podia estar em São Paulo, ele não podia estar na Itália, porque ele é um hotel pensado para estar na Grécia, com características autênticas daquela região. E muitas vezes os hotéis assim, mais conhecidos, esses que eu falei, das grandes redes, que o brasileiro se sente confortável, ele poderia ser em qualquer lugar do mundo. Porque você vai nele em Nova York... É um padrão, né? Ou na França, ou ele é igual, né? Tanto faz, assim. Ele é lindo igual, ele é confortável igual, não tirando mérito. Mas ele não é autêntico daquela região, ele não tem as características daquela região, né? Você não se sente ali imerso do começo ao fim. Nesses nossos hotéis, você sente, você tá no seu quarto, você tá sentindo, você tá na área comum, na piscina, no lobby, você tá sentindo aquilo. Desde a roupa que os funcionários estão usando, da maneira como é servido um café da manhã, tudo isso é pensado. E eu acho que esse é o grande segredo do luxo que a gente até conversou. O autêntico, o exclusivo. É sobre pensar. Você tem que pensar. Como eu vou oferecer uma experiência que já existe, que todo mundo já faz, só que de um jeito E é uma autêntico. preocupação com levar o melhor, né? O melhor, que não necessariamente é o mais caro, né? Isso daí, Às vezes... isso é uma outra confusão um também tabu que até. acontece nesse nosso setor. Porque, obviamente, a gente sabe que matérias-primas, você vai melhorando a qualidade das coisas, elas encarecem. Sim. Mas nem sempre a gente está falando de preço mesmo, né? Não. Muito mais, às vezes, da qualidade humana que está ali, daquela característica. Eu acho que na parte de hotelaria, então, a simpatia, o receber bem, né? Talvez Exatamente. seja esse receber bem. Agora, ser autêntico é algo... E o que eu achei incrível que você falou, porque isso me faz muito pensar o luxo para além daquele lugar supérfluo que a gente sabe que existe, né? Existe alguns casos, né? Mas assim, é pensar no luxo como cultura. Isso que você tá falando, a pessoa tá indo, de fato, fazer uma imersão na cultura. Sim. Eu lembro que antes, até quando a gente conversou, você falou, poxa, tem hotéis que a gente vai sentar junto com o dono daquele hotel para jantar. Exato. E aí ele vai contar, né, por que aquela parede é daquela cor, por que aquele sofá tá ali naquele lugar. Eu acho isso fantástico. É uma experiência fantástica. E geralmente o dono cresceu história da naquele vida, lugar. né? A história E da ele vida tem dele. uma história. Muitas vezes aquela casa foi transformada naquele hotel, era uma casa da família, né? Então ele tem uma história e aquilo foi transformado. Então isso enriquece a experiência e não custa nada na prática. Vinícolas, a gente vê acontecer muito isso nas vinícolas. Exato. Não é? Elas têm histórias familiares incríveis ali. Sim. E a gente jamais imaginaria que pudesse ter ali 1, 2, 3 dias naquele ambiente, né? Porque você faz a visitação e você tem lugar que você não quer ir embora. Você quer ficar ali, né? E Exato. não pode ficar. Então, eu acho que esses lugares aí são muito especiais mesmo. E ter esse contato com as pessoas que são dali, né? Que tem aquela história pra contar, vai mudar toda a sua experiência. E você sente que o mercado, a busca por esse tipo de turismo, ele cresce? Porque o luxo desperta o interesse das pessoas. Cresce né? muito. Cresce e A está gente crescendo. a gente até vê trouxe. isso na moda. A gente sabe as coisas, o desejo que tem, quer dizer, a gente tem roupas que são incríveis, caríssimas. A bolsa é sempre um objeto de desejo da mulher. Mas a gente sabe também que ali tem muito, tem tecnologia, tem artesanato, tem tudo ali envolvido, né?
Eu até trouxe aqui uma pesquisa recente, né, da Bain Company, que fala que o mercado global de luxo atingiu 1,38 trilhão em vendas em 2022 e deve crescer ainda mais em 2023. E aí essa mesma pesquisa, ela ranqueia os 3 principais segmentos, né? Então, carros em primeiro lugar, bens pessoais, que aí eu acho que entra muito da gente da moda, né? E terceiro lugar, hospitalidade, que entra todo esse universo em volta aí da hotelaria, né? Claro. E aí você deixa uma oportunidade para você contar pra gente também. A gente sente muitas vezes que o luxo, ele fica ligado com aquilo que é uma bobagem. E com todos esses números que ela trouxe, a gente está falando de emprego, a gente está falando de geração de renda. Muitas vezes, imagino eu, que esses super endereços aí de vocês estão em ambientes que estão dentro, mais para dentro do país, longe das capitais, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho. Sim, esses números são ótimos, porque realmente refletem esse crescimento. E a gente até estava conversando sobre isso, que a gente está vivendo um boom do turismo. Isso é fato. As pessoas estão viajando muito e era algo até que a gente tinha uma perspectiva diferente antes, quando a gente estava ali naquele momento de pandemia, em que o turismo praticamente ficou sem muitas opções, não havia muito, né, o que acontecer. Foi terrível. Exato. E a gente tinha uma perspectiva de não, acho que vai ser aos poucos esse crescimento, mas não, a gente viu que foi um boom, que a coisa disparou, então esses números refletem realmente esse crescimento, as pessoas ficaram muito em casa e aí a hora que elas puderam sair, a gente chama de efeito champanhe, né? Elas ficaram ali todas presinhas e aí a hora que saiu... O nome, efeito champanhe. Foi todo mundo pra fora, foi todo mundo viajar. E você também não percebe que também agora falando desse tempo de parada e retomada, todo mundo tá muito acelerado mesmo, querendo viver sem deixar nada para amanhã. Que eu acho que são lições que a gente tem, as nossas reflexões de pandemia, né, Com gente? certeza, as pessoas começaram a entender mais essa coisa da finitude. Se eu tenho, é agora. Exato. E vou usar o meu dinheiro para algo que eu possa desfrutar em vida, né? Que eu possa criar memórias com os meus filhos, com, né, meus parceiros, minha família. Aquele termo do eu mereço, não lembro ele agora. Eu tava lendo essa semana sobre tem um termo isso, que quando você quer fazer alguma coisa e você tá faltando um pouquinho para você resolver o que você vai fazer, você fala, mas eu mereço, né? Então você meio que se resolve. Se convence. Você se autoriza, né? Maravilhoso. Acho que a gente teve um choque com esses 2 anos parado aí. Foi muito assustador. Nunca a gente podia imaginar que algo assim pudesse acontecer. Então agora tem uma urgência para viver bem agora, né? Sim, a gente estava até falando dos números. Então, assim, a indústria do turismo é uma das que mais emprega no mundo, né? Se a gente for por esse lado. E hoje em dia a gente está com ausência de mão de obra, porque a demanda está altíssima e a gente não tem mão de obra especializada suficiente para suprir essa demanda. Isso é assustador, Isso né? é assustador, né? Então a gente vê muita gente reclamando que, nossa, eu preciso contratar, eu tô com vagas e eu não consigo. Então, isso é completamente um reflexo da nossa realidade hoje, né? Que tá todo mundo viajando. E aí, falando um pouco desses destinos, assim, a gente percebeu muito uma volta para os destinos mais clássicos. Então, a gente vê que a Europa tá bombando. Olha aí. Tá lá em cima, tá lotada. Portugal, Itália, França, né? Esses destinos que a gente chama mais clássicos mesmo, que todo mundo pensa em visitar, né? Tem vontade de conhecer, não são destinos exóticos, eles estão em alta. A gente vê também a África, que finalmente está voltando depois de um tempo ali em baixa. E a gente tem Ásia. E uma situação até engraçada que eu comentei com a Raíssa, que eu acho que vale trazer, que a gente tem chegamos num ponto que, por exemplo, o Japão está declinando solicitações por falar, olha, eu não tenho mão de obra suficiente para atender com qualidade, então... Você não vai vir. Não vamos aceitar agora essa solicitação. Gente, mas isso é muito Japão, assim, porque talvez esteja ligado com o entregar o que eles se comprometeram a fazer, né? Sem jeitinho, né? Exato. Eles querem manter a qualidade do serviço, então essas operadoras do Japão, né, começaram a falar, não dá pra te receber agora. E as pessoas podem pagar o preço que for. Então, ou seja, eles poderiam crescer
e não conseguem crescer, ampliar essa demanda, resolver essa demanda, porque eles não vão poder entregar aquilo que com a qualidade que eles gostariam, gostariam, por não ter a mão de obra suficiente e por estar nesse momento de boom. O Japão é um dos destinos que está mais, assim, em alta no momento. Se a gente fosse listar, né, ele tá ali em cima. É mesmo. Quem mais que tá lá em muita cima, gente. hein? A gente fica curioso. Eu acho que a gente falou, assim, mais ou menos, né? É. Então, a gente tem aí Itália, tem muita gente indo pra Itália, França, muita gente. Portugal, gente. Portugal está lotado. Está Portugal eu sou lotado. suspeita, porque desde a primeira vez que eu vi, É mesmo, eu lembro, eu falava para as pessoas, e as pessoas falavam, sem certeza? Eu falava, eu tenho certeza absoluta. É gostoso, é bonito, é agradável, come-se Exato. bem, Sim. o clima é delicioso. Sim. Então, assim, as pessoas são hospitaleiras e não é uma coisa que eu fui uma vez e dei sorte. Eu fui muitas vezes, E sabe? teve muitas E eu tive experiências muito boas. Uhum. A gente também tem que saber fazer a nossa parte. Sim, sim. Mas claro. eu vejo que parece que o Brasil que descobriu Portugal nesse aspecto, porque... E agora você imagina... Olha o que é também o mercado brasileiro. A gente aqui somos muitos milhões de possibilidades de consumo fora daqui, né? Não sei como é que tá o consumo. Vocês têm, a rede de vocês, o portfólio tem hotéis aqui no Brasil? Ainda Ou só não, internacional? ainda não, mas é um desejo, assim, com certeza a gente tem esse potencial e a gente tem essa vontade A de busca crescer, tá aí, então, né? sim, é algo que a gente tem no radar, porque, poxa, o Brasil é muito grande, tem muita opção de hotelaria. Isso foi muito bom também durante a pandemia, né? Se desenvolveu muito o turismo nacional. Então, com certeza, é algo que tá ali no também nosso... nessa época viajou-se bastante pra cá. Brasil. Talvez até um pouco desse boom internacional vai disso, né? Ficaram, de repente, 3 anos sem viajar Sim. pra fora. Tem lugares que são especiais, que as pessoas têm saudade, querem voltar. Exato. Talvez Exato. até se conectar de novo. Como é verdade que o mundo não acabou mesmo, tá no mesmo lugar aqui. Eu acho que isso se conecta muito com a moda, porque a moda também, em períodos que a gente volta na história, pós Primeira Guerra, pós Segunda Guerra, a gente sempre tem a moda num retorno para um clássico, né? O professor João Braga fala muito disso. Ele fala, olha, a gente volta pro clássico porque o clássico ele é seguro, ele é estável. Então, pós um período como esse que a gente viveu, é fundamental, né? Que a gente tenha esse aconchego, essa segurança. E eu acho que é por isso também que tem esse boom na Europa, né? Nesses destinos tão tradicionais como Portugal, Itália, Espanha, né? Exatamente. Mesmo acho com que uma tem tudo guerra a ali ver. perto, né? Você Mas... vê o que é isso? Esse sentido mesmo, essa busca do tradicional, Sim. ela não é algo que é uma opinião, ela é um fato que Ela está é se um fato, comprovando, né? não, ela é um fato. Ainda continua sendo um lugar visto e sentido como seguro, repleto de lugares incríveis para serem visitados, museus. Sim, muitas opções e tem essa questão do conforto, né? Eu acho que isso é uma característica que as pessoas buscam também, né? Sim. O conforto, se sentir bem, aqui eu tô... E tem uma rede de conexão boa também, pensando mais profundamente, né? Você consegue fazer ali dentro, você consegue andar muito bem, em qualquer horário. Você troca de país, você tem opção trem, você tem carro, você tem voo. Isso daí também é uma coisa para ser elogiado ali, né, É uma gente? questão estrutural, né? Tem uma isso é infraestrutura incrível. muito boa Coisa que aqui a gente sofre um pouquinho, Ai, né? Aqui é complicado. Aliás, aqui em Campinas, eu acho que a gente até tem que agradecer muito, porque a gente tem o aeroporto de Viracopos, Que que facilita a conecta vida. tudo. A Azul aqui coloca a gente em todas as capitais, cidades incríveis. Mas a gente sabe também que não é assim para todo o Brasil, né? Exatamente. Isso faz muita falta muita. quando a gente fala de turismo, né? Faz. Não, Agora, aqui pensando, né? Turismo e moda, eu acho assim, a gente tem muita sinergia, porque a gente tá falando da mesma persona, né? É verdade, Cris. Porque você é imagina verdade. você arrumar sua mala pra ir num endereço como Nossa. esse todo? Não, já começa essa experiência junto desde a mala, né? De você Não é? adequar o clima, Adequar as o situações clima, que as você... situações, né? as experiências. Eu acho que isso é o mais legal, assim, nesses meus anos todos à frente das press trips da TL, eu sempre tenho isso. As pessoas que vão viajar, a primeira pergunta, já tem a programação? Porque eu preciso arrumar a minha mala. Porque você vai com expectativa.
leva pra um lugar assim, né? E você vê as fotos, você já se imagina ali. Aí, às vezes, você já pensa até nisso. A cor da minha roupa ou o estilo que eu quero estar ali, né? Pra estar condizente com o ambiente. Tem Exato, a imersão que cada um vai viver mesmo, né? E eu acho que ali já começa essa imersão, né? Porque a gente fala também muito da moda como cultura, como sociedade. E eu acho que é isso. Você quer estar lá e você quer se sentir lá, Sim, né? Se sentir claro. de lá, inclusive. Então, eu acho que isso é muito legal, essa conexão, Não, né? é muito legal. E a gente até passa alguns apuros diante disso, né? Assim, se puder, assim, ilustrar algumas situações. Na nossa primeira press trip que a gente fez pra Grécia, a gente foi em outubro, que é a final da temporada. Ou seja, já não tá mais aquele verãozão, tá? Já tá começando uns ventinhos, já tá um pouco mais frio. E todo mundo passou muito frio nessa viagem. Porque ninguém queria. Ninguém esperava. Não, mas ninguém queria usar calça comprida e blusa de frio na Grécia. Então as pessoas não estavam nem aí. Você quer colocar o vestido e o chapéu. E pros locais, assim, pras pessoas que estão lá, nós éramos as loucas. Porque era assim, vocês vão com esse vestido, tipo, tá um vento. Vamos com esse vestido, uma jaquetinha, sabe aquela coisa assim, uma jaquetinha. Mas eu acho que a moda provoca isso nas pessoas, Provoca, especialmente nas claro. mulheres, né, gente? Tem uma hora que você nem esquenta mais a cabeça, né? Frio psicológico. Nossa, e não era. E não era, sabe? E as pessoas falando, gente, mas tava tão frio assim, não parecia. Gente, eu sei que não parecia, mas é porque a gente não quis mudar o look, né? Quem que não quer? A gente se programou pra isso, né? Pra esse pôr do sol. Eu queria usar o vestido, né? E aí, frio. Nossa senhora. Muito. E eu acho que assim, já puxando o gancho, já que a gente tá falando de looks, vamos falar de tendências, né? O que vocês entendem aí como tendências dos destinos aí mais hypados, né? O que vocês acham que hoje é uma tendência para esse mercado de turismo de luxo? Olha, então, eu acho que a gente tem aí alguns caminhos, né? Quando a gente fala dos destinos exóticos, eles continuam em alta, sim. Por exemplo, a gente tem no nosso portfólio a Mongólia. E a Mongólia, gente, tem despertado um interesse absurdo. Por quê? Porque é um destino que as pessoas ainda não descobriram. A grande maioria das pessoas não pensaram na Mongólia. Então, quando a gente traz a Mongólia para o nosso portfólio, as pessoas já pensam, pera, então não é uma Mongólia de qualquer jeito, né? É uma Mongólia com estrutura, uma Mongólia legal aqui de conhecer. E aí você traz um destino como esse, poxa, não é um destino que todo mundo vai. E essa, vamos supor, uma viagem para Mongólia. O chegar até lá, vocês olham isso também? O que a Ou gente daí são faz? os parceiros mais próximos? É B2B, né? O que a gente faz? A gente, como nosso cliente, né, ele é uma operadora da Mongólia, então ele tem todas essas respostas de como chegar, opções de hospedagem, experiências, ele oferece tudo isso, né? Mas ele vai chegar para o consumidor final através do agente de viagens. Perfeito. Que vai ter feito treinamento, né? E que dá a segurança necessária para todo esse processo acontecer. Certo. Isso. Ele vai ter feito treinamento, ele vai saber todas essas informações. Porque a Mongólia, nossa, deve ser incrível. É. Mas idioma, é tudo. Cultura que a gente mal conhece. Mas é justamente isso que aconteceu, sei lá. Deve ser muito bom. Com o Japão, né? Então, o Japão, tinha uma época que ninguém olhava pro Japão. E ninguém falava, vou pra lá. E aí, agora ele tá todo mundo indo pra lá. Então, eu acho que teve uma época que foi Butão, por exemplo. Não sei se vocês lembram. Então, eu acho que tem um pouco isso, assim, né? Esses destinos exóticos, eles continuam, sim, em alta. Eles continuam sendo uma busca. Mas, ao mesmo tempo, os clássicos, eles nunca vão ficar são destinos esquecidos. que são mais românticos, por exemplo? Casal, ou vai qual que é o perfil dessa procura, Como é que... Porque essa né? da Grécia eu já vi que é grupo de amigas. Não que casal também não seja o máximo, né? Não, eu acho que, por exemplo, a ideia da Grécia é justamente pra gente mudar. Porque a Grécia... Gente, eu só ouvia isso. Santorini é pra ir de casal. Lua de mel. Mykonos é pra ir com os amigos. E eu falei, quê? Por quê? Quem que colocou falou essa regra? Não, gente, Santorini pode ser muito legal sem ser em casal. E Mykonos pode ser muito legal em casal. Então, assim, eu acho que essas regras, assim, a nossa ideia também é romper um pouco com isso. Quem falou? Por quê, né? Que nem você não pensa em Nova York só de um jeito. Você pensa em Nova York de todos os jeitos. Você pode ir em casal com amigas. Casa de Uco, que é nosso hotel em Mendoza. Também, né? Ai, casal...
a Lala Rebelo, que é uma influenciadora que a gente ama, acabou de ir lá com 5 amigas. E foi o Então, máximo. assim, e foi o máximo. Então, gente, não temos essas regras. Eu acho que vale de tudo. Claro que com a coisa da pandemia, as pessoas, elas tentaram estreitar mais seus laços familiares, proporcionar experiências, né? Poxa, era o sonho da minha mãe, então eu vou realizar, porque eu não vou esperar amanhã, né? Eu vou realizar hoje. Amanhã vem uma pandemia, fecha tudo, a gente morre. Pelo né? amor de Deus. Então, né? Não, então veio aquela Mas coisa de, não, eu vou eterno, realizar né? hoje esse sonho. Então, eu vou viajar com a minha família, eu vou levar meu avô, eu vou levar minha mãe, eu vou levar, né, meu marido, meus filhos. E também isso, uma coisa que acho que é muito legal de ver como as pessoas estão viajando com crianças e o quanto a gente vê esse movimento de, porque antes viajar com crianças era perrengue, vai dar tudo errado. E aí vieram muitas pessoas provando que não, dá pra viajar com crianças. E dá, já que eu falei da Lala, dá pra ir até pra Albânia e tá tudo bem. E eu acho que as né? pessoas, elas estão com essa vibe mesmo. Elas estão com essa coisa de, eu vou do jeito que eu quero. Não é? Assim, eu achei, por exemplo, quando eu fui pra Maldivas, eu tinha certeza que só ia ter casal de lua de mel. Lua de mel. E tem muita criança. Pronto, Tem hotéis que recebem crianças com famílias, né? Sim. Então eu acho que assim, hoje o mundo tá aberto para qualquer tipo de experiência, né? E para qualquer perfil aí de viajante, né? Eu acho que se você vai com a sua intenção, qual que é a sua ideia, né? Você vai fazer aquilo acontecer da melhor maneira possível. Você vai procurar as experiências que tem a ver com aquelas pessoas com as quais você tá indo viajar. Então, eu acho que não precisa ter essas regras, né? Eu acho que você pode ir em casal pra onde você quiser ir em casal. Você pode ir com crianças pra onde você quiser. Tem hotéis que não aceitam criança? Tem, mas tem outros que vão aceitar. E aí você vai fazer, né? Então, eu acho que é isso. Você vai buscar o que dá pra fazer com crianças nessa região que eu quero muito ir. Você vai atrás e vai ter, né? Então, eu acho que é mais isso, assim. Com Vamos certeza. romper esses padrões. Esses tabus. E sabe o que eu ia também perguntar? Por exemplo, a gente teve aí o período de pandemia que levou muita gente pro home office. Tem gente que tá retornando, mas também tem gente que ficou nesse sistema e que não deve mudar, né? Sim. Vocês notaram que isso impactou de alguma forma o turismo? Sim, porque agora a gente tem isso muito forte, que as pessoas podem trabalhar de qualquer lugar. Acho que isso era algo que a gente não tinha antes, né? E hoje a gente vê esse movimento, que as pessoas estão voltando para o escritório, mas muito lentamente, uma frequência muito menor. A gente sabe, né, de grandes empresários que pararam de fazer reuniões tão presencialmente e começaram a optar mais pelas tecnologias justamente para não precisar se locomover. E aí, com isso, você tendo uma boa internet, você consegue trabalhar de qualquer lugar, né? Se programando e fazendo. Então, sim, a gente começou a reparar esse movimento, sim. É uma tendência, principalmente para os hotéis que se estruturaram, né? Para os destinos que se estruturaram. Então, deixar bem claro ali, né? Que você tem uma boa conexão, né? Que você tem um espaço, se você precisar. E aí, as pessoas começaram a se sentir muito motivadas. Eu conheço pessoas que, sei lá, foram viajar sem passagem de volta e ficaram trabalhando por 3 meses, rodando várias cidades, e depois porque voltaram. com conexão, mesmo que você esteja num lugar que seja no interior, ali algo muito bucólico até, mas com conexão, Você faz tudo, né? Você faz né? tudo, exatamente. Acho que esse movimento é muito legal. E que bom, né? Porque olha a qualidade de vida, olha que coisa boa. Você não tenha precisar, dúvida. né? Não, Estar sem ali no dúvidas. trânsito, no escritório. Então, a tecnologia, ela é fantástica, né, gente? Ela permite que a gente amplie o nosso tempo, a gente tenha mais conforto, facilidade. Sim. Eu acho isso fantástico Você mesmo. Você se adapta ao fuso horário, né? E se organiza. Eu acho que é tudo uma questão de organização, prioridades. Sim, com certeza. E dá pra fazer, mas isso a gente sentiu sim. Ah, legal. E até falando também em tecnologia que a Cris mencionou, eu acho que 2 coisas que caminham muito lado a lado são a tecnologia com a sustentabilidade, né? A sustentabilidade, ela também está em pauta e eu queria entender como que isso reflete no turismo de luxo. Claro, isso é uma coisa muito legal da gente falar, porque é engraçado, né? Vou voltar para a pandemia um pouquinho, mas nessa época a gente tinha muitas preocupações vindo à tona. E era algo que a gente tinha certeza que ia mudar pós-pandemia. Fala, não, as pessoas aprenderam uma lição, elas vão pensar com essa cabeça mais consciente, né? A sustentabilidade vai ser uma questão, assim, muito importante. E a realidade é que os hotéis se adaptaram, porque hoje não existe você ter um hotel que não tenha alguma causa, que não tenha algum pensamento, que não tenha alguma estrutura voltada para a sustentabilidade. Não existe. Os hotéis se adaptaram, os hotéis estão ali.
mas a gente não sente essa demanda vinda do consumidor. Então, é quase que uma decepção, assim, do tipo, nossa, mas os consumidores, eles ainda não internalizaram isso. Eles não vêm com essa demanda. Olha, eu quero fazer essa viagem, mas tem que ser um hotel sustentável. Mas tem que ter a sustentabilidade como evidência. Eu acho que isso está muito forte nas novas gerações, então é algo que deve chegar aí com um pouquinho mais de atraso do que a gente esperava. E também tem uma questão de que quando você está pagando, é difícil você pagar e falar assim, mas olha, eu tô pagando, mas eu vou abrir mão de trocar minhas toalhas pela questão sustentável. Eu vou abrir mão de ganhar um mimo aqui pelo planeta. Ou, eu não quero que tenha um turnout do meu quarto, porque não precisa, tá tudo bem. Porque todas essas ações, elas têm uma consequência, né? Você tá... Como que o luxo vai resolver tudo isso, né? Exato, mas entende que isso tem que partir muito mais do consumidor fazer essa demanda. Ou ele vai acabar fazendo uma troca. O que eu acho, talvez, que possa equilibrar um pouquinho, é uma troca. Não é? Pode ser. Eu acho que a hora que no caso da hotelaria, porque a gente vê isso com a moda também. A gente vê isso, aliás, em vários setores. Mas, às vezes, o tirar não soa bem, a pessoa não entendeu aquilo. Mas ao trocar alguma coisa, pode ser, é verdade. eu acho que é algo que pode ser melhor compreendido. É verdade. Porque a gente, às vezes, se cansa de só perder, né? A gente entende como perder. Mas eu acho que a gente está vendo uma época de grandes soluções tecnológicas. Sim. E esses ambientes que você descreve aí, aqueles que a gente já viu, eles têm capacidade para fazer essa troca. Sim. Porque e a gente já viu já algumas coisas acontece isso, acontecer, né? Então vamos falar assim do mais básico, os amenities, né? Que antes você tinha aquele monte de amenity, um monte de plástico, um monte de sabonete, E agora não, agora você tem aquelas versões lá de refil, que é justamente pra, né, só trocar. Evitando desperdício. Exato. E você usa ali. Você vê, o desperdício, ele já é uma baita de uma campanha que pode ser elevada por esse nicho. A hotelaria, por exemplo. Porque às vezes a gente não percebe a torneira aberta, aquele sabonete que você abriu, deixou uma metade, já abriu outro, já sabe? Exato. Então, às vezes, começa da gente começar a se tocar desse comportamento que a gente tem. Mas eu acho que é uma mudança de mentalidade mesmo, né? Porque é uma sensação, de fato, de estar perdendo alguma coisa. O consumidor acha isso. Então, se o restaurante vai falar lá, por exemplo, pra não... Porque eu já vi isso em restaurante, né? Às vezes você fala assim, pra não servir tanto no prato aquilo que você vai comer. Parece dar a sensação de que você tá impondo alguma coisa para benefício do restaurante. Que muitas vezes pode até ser, né? Mas, na verdade, enquanto todo mundo não pensar de fato numa causa maior, é difícil alinhar e alguém oferecer e você aceitar, né? Sabe, gente, a sustentabilidade é uma coisa que eu vejo, ela virou um assunto, ela virou uma pauta. Sim. Mas a gente precisa realmente ser efetivo nas coisas. A gente não pode parecer. Exato. Nós temos que ser. É como a gente fala da moda. Ela é muito mais do que... Ela não é o ter, ela é o ser. Sim. Você vê pessoas que são... pelo jeito delas, muito elegantes, e elas não estão vestidas com roupas de grife. Sim, e são incríveis. Sim. Mas eu vejo hoje que a gente tem muitas bandeiras sendo erguidas, muita falação, né? E pouca ação. Sim. Porque depois que você entende, de repente, sei lá, se a gente tiver uma informação de que uma torneira aberta, e essa informação existe, 1 minuto, ela joga fora X litros, você... Começa dentro de casa tudo isso, né, gente? Com certeza. Mas eu acho que também tem uma questão, assim, que, por exemplo, durante a pandemia, a gente achou que as pessoas tinham tomado mais consciência. Acho que esse foi o ponto, assim. A gente achou, criou essa expectativa. Sabe? Que a gente tava ali no meio daquele turbilhão. Mas até parece. Se você vai pra internet, tá todo mundo intacto. Tá todo mundo pelo planeta. E, de repente, cancelam alguém. Então. Aí eu já não entendo essa conta. Não fecha. Tem uma paz e amor aí que daqui a pouco... Tal pessoa. Sim. Outro dia eu vi um pedindo uma desculpas aí que deu vergonha na minha casa do que estão fazendo com a pessoa. Entendi. Sabe? É muito difícil, gente. É difícil. Mas eu acho e assim... esse são assuntos sérios que tem que ser levados com responsabilidade, com atitude, com um ajudando o outro, sem apontar toda hora, né? Não, mas é por isso que eu digo que do lado dos hotéis, né, houve uma iniciativa. Então, eu vou dar um exemplo aqui, assim, o East Miami é um hotel que a gente já trabalha com eles há bastante tempo. Eles têm uma preocupação com a sustentabilidade que é
imensa. Desde usar água da chuva para regar tudo. Eles têm um sistema que faz com que a umidade seja coletada do mar através do vento. Ele entra, então eles mantêm um shopping center sem ar-condicionado, porque eles criaram esse Climate Rainbow, que chama, né? E aí, essa circulação de ar, ela é feita dessa forma, super sustentável. Eu sou muito fã dessas coisas, porque assim, a gente tem muitas máquinas em ação. Sim. Mas a gente ainda precisa do que o homem pensa. Exatamente. Então, que é a elas diferença, podem executar, mas para chegar até ali, alguém pensou. Então, quer dizer, olha isso que você tá falando. E desde coisas do tipo, para construir o hotel, precisaram retirar as árvores que estavam lá. Todas elas foram replantadas em um outro lugar. E é quando você fala assim, poxa, mas tem um custo altíssimo para fazer isso. Mas eles assimilaram esse custo porque eles falaram, não, eu não quero plantar novas árvores, eu quero essas daqui. Eu não vou desmatar. E, então, assim, é uma preocupação que tá ali, existe, né? Eu acho e eles também são cada vez menos papéis, né? Assim, uso de papel porque essas coisas desnecessariamente. Eu acho que a gente foi parar num lugar de excesso. Então, assim, parece que papel você não pode mais usar. Não é, eu não vejo dessa maneira. O que eu vejo foi que a gente tava num mundo maluco de excessos, de desperdício. De você abrir uma revista que você nem queria jogar fora. Você pegar pra nada. Folder na rua, sabe? né? À vontade. Você imagina essas empresas, você sabe, porque você também precisa que essa divulgação chegue. Então, a gente precisa, às vezes, eu preciso estar na internet, eu preciso ter algo tangível. E, de repente, as pessoas usando aquilo de qualquer jeito. Não. Então, eu acho que a gente também precisa trazer para cada um essa responsabilidade, né? O planeta é de todo mundo. A gente tem que esperar, sim, ações importantes, que são a parte... O governo tem a parte dele, o empresariado tem a parte dele. Nós também temos. Sim. E né? é quando você faz uma escolha, por exemplo, eu vou priorizar esse hotel porque eu sei que eles têm esse cuidado, você muda. Você vai mudando até a lógica do mercado. Porque o mercado vai falar, opa, pera. Então, tá tendo essa demanda. As pessoas querem... Porque senão a gente fica esse só tipo de com essas hospedagem. palavras da moda, sabe? Só com os discursos. Né? Exato. E isso daí eu acho que todos nós vamos perder. Sim. Então, eu acho que a gente tem que começar, de repente, a substituir uma coisa pela outra, né? Eu acho que dá pra dar certo, né? Com certeza. Dá Não, certo. até porque quando a gente fala de luxo, né, gente? Isso é algo que a gente usa no discurso da Teleportfólio desde que eu entrei. O luxo não tá no tapete vermelho, não tá no lustre de cristal, não tá no ouro do corrimão, sabe? Não é aí que tá o luxo. Isso. O luxo tá nos detalhes, nas atitudes, na autenticidade, nas escolhas, no cheiro, aquilo tudo. Gastronomia local. Exato, e valorizar o produtor local, em trazer algo super exclusivo, autêntico, né, da região ali. Então, eu acho que isso é ali que tá o luxo. Você ter aquele privilégio, né, de estar ali, de desfrutar daquele tempo naquele lugar, de viver aquilo, de conhecer pessoas que estão ali com você e que tem uma história pra contar. Então, e aí, de novo, é onde a gente entra com a moda e sociedade, a cultura. Sim. Porque não tem como. Às vezes você vê as pessoas que amam determinado estilista ou estilo e mal conhecem da onde vem toda aquela história e aquelas referências, né? Com certeza. Então, eu acho que é incrível que a gente possa olhar diferente para as coisas e conhecer um pouquinho mais, né? E sabe o que eu acho muito legal? Já aproveitando que eu sei que o nosso tempo já tá acabando. Chegando aí ao fim. Mas eu acho que tudo isso que você acabou de mencionar do luxo fala sobre uma palavra que tem sido muito usado, que é experiência, né? Que o novo consumidor, ele quer experiência. E eu acredito que o luxo sempre trabalhou com experiência, né? Então, na verdade, essa excelência no processo não tá tanto no mais caro, ou, né, não é só isso, muito além, né? É muito, e a gente vê isso, assim, por exemplo, semana passada a gente teve a IALTM, que é uma das maiores feiras de turismo do mundo, assim, ela aconteceu em São Paulo, e durante a IALTM a gente promove o nosso piquenique, que nada mais é do que uma mega oportunidade das pessoas experienciarem, usando aí esse verbo, das pessoas viverem essa experiência
uau que a gente fala dos nossos hotéis. Então, a gente traz isso pro piquenique. Então, a pessoa chega e faz, uau, olha o que vocês fizeram no parque. E esse ano o tema foi Puglia, né? E a gente tinha um mestre queijeiro fazendo os queijos. Porque em Uau Puglia, mesmo! você tem isso, né? Que os casamentos, as grandes festas, tem alguém lá fazendo os queijos. Isso foi um arraso. E é uma experiência. Então, as pessoas, elas decoraram, assim, elas trouxeram, levaram com elas isso por conta de uma experiência que a gente ofereceu. A gente tem a palavra experiência hoje, também é um hit do momento. Porém, nesse nosso mercado, ele é básico. Se você não contar com isso, você não tá nesse mercado. Tudo é experiência. Tudo é pensado nisso. Pode observar. Qualquer tema ligado à moda ou hotelaria, ele passa por isso. Porque é o que você leva. Exatamente. É o que fica. Você vai lembrar daquilo. Você vai lembrar do que você viveu, daquilo que você comeu, daquela trilha que você fez, né? Daquele passeio pela vinícola. Enfim, você vai lembrar daquilo, né? Do passeio de barco. É isso. Quando você pensar naquele lugar, você vai lembrar daquilo que você viveu. E quando ela é super diferente, super autêntica, super original, putz, aí, né, a Tina gosta de contar uma história de que quando a filha dela viajava, criança, ela viaja muito, os filhos da Tina viajam muito, muitas vezes ela falava de um lugar e a filha ficava confusa, sabe? Nossa, mas onde é que era isso? Aí ela trazia uma experiência. Foi onde você comeu tal coisa. Então agora eu sei. Isso é muito verdade. Pra ela não se confundir, né? Exato. Dos países. Onde é que era mesmo? Daí ela fazia, foi onde você fez o tour XPTO. Daí ela lembrava. Isso aí. Não, e eu acho que tem muito a ver isso, porque hoje a gente fala muito, né, de ter essa experiência sensorial. E quando você tá numa viagem, você tá em contato com todos os seus sentidos, né? Então é o paladar, é o olfato, é o tato, né? É o viver aquilo, né? E acho que é isso. Não tem como você viajar sem ter essas experiências, sem trazer isso com você, porque é o que fica. Então, temos garantido isso no portfólio. No portfólio tem. Experiências muito autênticas, muito diferentes, muito originais, né? Que te levam para esses lugares em que você pode até estar num destino conhecido. A gente quer muito fazer essa integração do nosso universo de moda com o universo do turismo, porque a gente fala a mesma língua, a gente atende o mesmo público e a gente é capaz de criar esse roteiro, né, que ele passa por tudo isso. O objetivo final é que a gente saiba exatamente se lembrar desses dias com as melhores experiências e pontuando o que a gente fez e com quem a gente estava, né? Com certeza. Então, eu fico muito feliz também da gente poder ter esse estreitamento, porque a Zé Magazine faz 20 anos o ano que vem e começa uma fase de comemorações que a gente quer levar muito pra frente isso. A gente quer estar mais próximo das pessoas. O podcast, ele permite que a gente chegue mais perto de muita gente. Então, assim, ter uma experiência que a gente possa falar de moda, de turismo, mas de uma maneira que realmente seja importante, que ela tenha profundidade, né? Que a gente possa entregar um trabalho tão primoroso como a gente vê lá na Tele Portfólio, viu? Claro, e bom, e parabéns, né? 20 anos é maravilhoso. Anos, você acredita? Nossa, que honra. Muitos anos aí de revista impressa e agora com o nosso podcast também, né? Muito orgulho, né, Cris? É isso, tem que... Muito, então, a gente tem que se reinventar e eu acho que nesse caso, a palavra ter mais uma chance de entrar num outro mercado que a gente não conhecia, né? Então é isso, a gente tá muito feliz de ter esse podcast aqui, ter gente como muito especial como você. Obrigada, adorei nosso bate-papo e com certeza moda, turismo, eles andam juntos. Vamos andar pela Itália. Os mercados Itália. estão comunicados e com o maior prazer, vamos. Com certeza, e os nossos leitores já estão acostumados em ver alguns destinos aí da TL nas nossas publicações, porque, né, elas acontecem, conversam muito os nossos públicos. Isso, né? foi bom você ter falado, porque a gente deixa no portal esses destinos todos, o como encontrar tudo isso. Eu faço questão que a gente continue trabalhando juntas, porque o trabalho que vocês fazem tem tudo a ver com aquilo que a gente também acredita, né? Com certeza, que essa experiência que a gente quer oferecer, seja aqui no nosso podcast, seja no nosso portal, né? Trazer informação relevante, sempre conectada com a moda para o nosso seguidor, para o nosso leitor, né? Claro, contem com a gente, um prazer, né?
falar parte. dos nossos hotéis, falar dos nossos clientes, dos nossos destinos, falar sobre turismo de luxo. Contem com a gente. Muito obrigada. Obrigada, Cris, de novo, pela Obrigada, parceria. vamos nós. Com certeza. Pessoal, ficamos aqui então com o nosso 4º episódio do Pode Z. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e acompanhar pelo Spotify Pode Z Magazine.